a sua atuação nos sistemas complexos que contribuiu para as pesquisas nas epidemiologias, nas epidemias, epidemiologias, etc. E tal. E me fala mais um pouco sobre esse assunto, então, e inclusive em certas descobertas que as continhas complexas levam, né? Pode ser. Eu disse, eu trabalhei com dengue, usando técnicas de sistemas complexos para analisar como é que era o comportamento da dengue. A ideia era prever como é que seria a dengue mais à frente, mas a gente tratou muito mais de como é a evolução da dengue usando técnicas mesmo de física, técnicas matemáticas, né? Aí veio a pandemia, né? Dia 16 de março de 2020, eu estava dando aula, eu terminei minha aula, depois tive um momento maravilhoso lá pela tarde e voltei para casa à noite. E quando eu cheguei em casa, começou o lockdown, que era 17 de março de 2020. Aí eu falei, para que eu estudei? Eu estudei para quê? Vai servir para quê? Tudo que eu estudei, se eu não puder ajudar as pessoas. E, além do mais, eu tenho uma relação grande com o Brasil por conta da CAPES, né, que é a Coordenação de Apoio a Pessoal de Ensino Superior, quer dizer, onde se julga mestrados e doutorados no Brasil. Lá na CAPES eu cheguei a criar um grupo de amigos muito grande e muito diferenciado, né? Então eu tenho amigos no Brasil todo, literalmente em todos os estados, mas principalmente em todas as regiões do país. Aí eu consegui, eu estava a fim de fazer coisas para a pandemia, né? Para tratar, para informar a população. E aí eu me juntei com um amigo meu da UNB e a gente começou a montar uma equipe. Aí a equipe basicamente fui eu que montei. Eu montei com um ex-diretor da Escola Paulista de Medicina, que é muito meu amigo, que é o Fúvio Scorza, com o professor da Universidade Federal de São João del Rei, que é o Tunico, Antônio Carlos de Almeida, entre outras pessoas. Aí tem um aluno meu, tinha uma outra pessoa lá da UNB também trabalhando, e a gente montou uma equipe para tratar os dados e ver como estava a pandemia, né? Então, acho que o início da história mesmo começa aí. E o mais legal é que todo esse pessoal pensou no seguinte: eu não quero melhorar meu currículo, agora eu quero contribuir com o Estado para diminuir as possibilidades de ter um surto ou melhorar a forma de atuar contra a pandemia, né? E nesse ínterim, a gente chegou num momento que estava meio travado o negócio. Então aí eu pensei, poxa, isso aqui parece ciência das redes complexas, que é uma parte dos sistemas complexos. E eu tenho um grande amigo meu que é um dos maiores nomes mundiais em redes, que é o professor José Fernando Mendes, da Universidade de Aveiro. Aí eu liguei para ele, falei, Zé Fernando, vamos fazer um trabalho sobre Covid? Ele, bora. Aí a gente fez um trabalho sobre Covid com os dados do Brasil e Portugal, onde a gente considerou os superdisseminadores, né? As pessoas que têm mais contato, que são as pessoas que mais vão... Mas viajam, que mais têm contato com pessoas. Então, essas pessoas têm muito maior probabilidade de contaminar, se elas forem contaminadas. Claro. E a gente fez um estudo com isso. Nesse estudo, o que a gente viu? A gente viu que professor, que motorista de ônibus, que policial, gari, eram pessoas que tinham muito contato e que deveriam, então, ser vacinados antes. Pessoa da área de saúde também, que está nos hospitais. Pessoa da saúde já era meio que óbvio, né? Elas são as primeiras pessoas que vão ser vacinadas. A gente sempre esquece da pessoa da saúde porque ela já automaticamente seria. Óbvio, né? Da saúde. Não, mas é erro meu mesmo. Eu deveria ter pensado isso. Aí a gente mandou lá um trabalho, ficou lá num repositório internacional, e esse trabalho chegou na mão do governo da Bahia, tá? E aí, de uma forma, acho brilhante, o governador de então, ele foi para a televisão falar sobre essa possibilidade. Aí depois o governador de São Paulo imitou,
E com isso virou o protocolo de vacinação brasileiro. O senhor enfrentou certamente alguns desafios, né, aí na pesquisa e na criação da vacina contra a Covid, que veio sair um pouco depois, já que a pandemia já estava instalada, né? E quais foram essas dificuldades, que o senhor teve, sua equipe, e quanto tempo depois essa vacina já estava disponível para a população? Tá, Sobretudo a brasileira, né? A vacina que a gente desenvolveu, ela ficou no primeiro no estágio 1, que ela não passou da fase 1. Ela não passou da fase 1 por conta de questão de verba mesmo. Mas assim, o desenvolvimento das vacinas no Brasil, se você pensar assim, se você olhar, você vai ver que todas as vacinas, as principais vacinas, talvez tirando a Sputnik, que é russa, e a cubana, todas elas tiveram participação de cientista brasileiro, né? A Moderna foi testada aqui, não foi utilizada aqui, mas foi testada aqui. A Pfizer foi desenvolvida com participação de brasileiro. A AstraZeneca foi desenvolvida aqui, aquela outra, como é que é? Aquela primeira que disseram que não tinha eficácia, Coronavac, né? Coronavac, maravilhosa. A população falou que não tinha eficácia, que teria que tomar 3 doses, depois que a Pfizer chegou, que melhorou. Isso tudo foi mito, né? É mais ou menos mito. A Pfizer, assim, dentro das vacinas, eu tenho um artigo que eu publiquei que eu mostrei as pessoas que foram hospitalizadas, tá? E dentro das pessoas que foram hospitalizadas, eu separei quem tomou 2 doses de Pfizer, quem tomou 2 doses de Coronavac com uma terceira dose de reforço, né? E aí separei essas pessoas que tinham dose de reforço e das outras pessoas. Aí a primeira conclusão que a gente chegou, quem não tomou vacina morria do mesmo jeito. Não importa se você estava com a gama, né, que é a P1, que é a cepa brasileira, né, a variante brasileira, ou se você estava com a Delta, que era outra variante, momento, ou se você estava com a Ômicron, morria do mesmo jeito. Foi hospitalizado, 40% de tal idade vai morrer porque não tomou vacina. Era a mesma coisa, não mudava. O que mudou os percentuais de morte foi a vacina. Aí você vê claramente que quase que cai a quantidade, quase que anula a quantidade de óbitos quando você chega na Ômicron, não por conta da Ômicron somente, mas porque as pessoas vacinadas ganhavam uma certa imunidade para casos graves. Houve muita restrição, eu diria não, resistência do povo brasileiro inicialmente em tomar essas vacinas, com aquele mito de que a vacina não cura, que não sei o quê. E os senhores enfrentaram essa dificuldade, né? A gente está num mundo meio esquisito hoje em dia, né? A gente vem agora num momento, desde 2000 e pouco, né, quando um inglês picareta, literalmente, um médico inglês, fez um estudo, falseou os dados e disse que a vacina para sarampo causava lá uma doença qualquer. E era mentira aquilo. Ele falseou os dados completamente, tanto que esse artigo foi retirado e ele perdeu a licença dele de médico. E está preso, né? Mas ele criou o mal. Por quê? Porque criou o mito de que vacina faz mal, né? Aí você pega algumas pessoas sem nenhuma informação, né? Completamente ignorantes e às vezes de muita má fé, elas se utilizam disso para fazer views. Eu gosto muito de um exemplo que tinha um Nicei de São Paulo que falava que a vacina tinha toxicidade. Eu achava aquilo lindo. Por quê? Porque não é mentira. Abacaxi também tem. Claro. A minha água aqui tem toxicidade. Sim. Então é uma frase que está dizendo uma meia verdade, mas com uma mentira enorme por trás, né? Ele falava isso e o que ele conseguiu com isso? Ele morreu de Covid. De Covid. Eu fiquei feliz por isso ter acontecido, porque é uma ironia saudável. É verdade. Né? E as pessoas que eu defendia, eu falava, o cara morreu, bicho, você está seguindo ele. Por conta de uma fala dele, também ele matou muita gente, né? Matou muita gente. Né? Então você tem hoje, uma das maiores preocupações hoje que você tem, por exemplo, na CAPES, né, para o próximo período de avaliação, né, que a CAPES julga os mestrados e doutorados no Brasil, é que os programas mostrem o que estão fazendo, façam a popularização da ciência, porque a gente precisa, no Brasil, mostrar o que a gente faz. Eu hoje aqui queria tentar mais ou menos mostrar uma partezinha do que é feito de ciência, mas assim aquela ciência bem aplicadinha mesmo, que vai
na população direto, né? Com alguns lugares assim estanques. Não vou falar de tudo porque é impossível. Mas... A importância, doutor Moretti, lógico, das pesquisas de vocês cientistas, sobretudo aí nas criações, na descoberta das vacinas, para erradicar tantos males que assolam a humanidade, elas já são assim meio que previstas por vocês através daquela complexidade das contas que vocês fazem. Parece que você teve uma previsão antes Então, eu lá da em Covid, 2020, né? não, Fala sobre isso pra gente. Eu lá em 2020, em agosto de 2020, eu vi isso há pouco tempo, por isso que eu sei que foi em agosto. Eu peguei, entrei no IBGE, qual é a população exata agora, neste momento? Isso em 2020? 2020. Tinha 6 meses de Covid. Aí eu peguei aquela população, fiz uma continha e falei, vai morrer pelo menos 700 mil pessoas. Tá no Brasil. YouTube, no Brasil. Tá no YouTube desde então não é mentira minha. Eu não estou falando que eu estou inventando. Tá lá, tá foi lá. gravado na época, Foi colocado gravado na em 2020. Época. Então não dá para dizer que não é verdade, né? E assim, é uma previsão muito simples, não é uma coisa muito complicada, né? Quando a gente vai e faz modelos para atacar alguma coisa, né? Tipo Covid, a gente fez um modelo bem completo, a gente dividiu em compartimentos, pessoa que é suscetível a pegar a doença, pessoa que é exposta, que está exposta, que já está com vírus, pessoa infectada, pessoa hospitalizada, pessoa assintomática, tudo isso aí está dentro do modelo. Quem está hospitalizado, quem é assintomático, quem vai a óbito e quem está recuperado. E além disso, você tem nesse modelo quem é vacinado e quem não é. E qual é a eficiência da vacina. Então tudo isso é colocado nesse modelo. Além de tudo isso, você tem que pessoas de idades diferentes têm mais ou menos contatos. E a gente tem uma tabelinha mostrando que criança tem tantos contatos e um adulto de 30 anos tem outro tipo de número de contatos. Sim. Então a gente fez isso usando para cada uma dessas faixas de idade, então é um negócio caro computacionalmente, não daria para fazer na mão, mas que acaba sendo rápido porque é só o Brasil, então era uma coisa razoavelmente simples e a gente conseguia prever para cada cidade como é que estava, para cada estado, pelo menos, e capital, como é que estava a pandemia naquele estado, naquele momento. Ali você previu 700 mil pessoas? Sim, no mínimo, a 2 milhões e pouco. Quanto de fato morreram, doutor Moretti? Mais de 700 mil. Mais de 700. Então, você acertou na mosca. Foi muito, muito em cima, infelizmente. Infelizmente, porque estava descobrindo uma verdade. Infelizmente, porque poderia ter sido também um alerta, que foi um alerta. Era um então, alerta, tem dois. O que eu falava na época, se não for feito nada, se continuar esse oba-oba, vai morrer 700 mil pessoas, no mínimo. Eu acertei, infelizmente, porque qual é o barato? A gente deveria ter feito um lockdown mais efetivo. O lockdown veio tarde, doutor? Veio, mas era impossível ser antes. Porque várias questões econômicas, né? O Carnaval de Salvador... Políticos, Carnaval de Salvador... Carnaval de Salvador significa 1/3 de toda a verba, né? Da cidade, mais ou menos isso. Então, do Estado, né? Nem do Estado. 1/3 de todo o dinheiro que vem para o Estado é o Carnaval de Salvador. Então, você falar não vai ter Carnaval é muito pesado. Será que não se gastou mais com... Gastou. Do que o que se arrecadou no Carnaval? Gastou, com certeza. Mas o poeta já disse a usura dessa gente, mas deixa isso quieto. Vamos mexer com essa parte política, não. Vamos mexer com ciência, que é melhor. Aí o Solino convida, novidade e informação para melhorar sua